Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O governo avalia recorrer de decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que restabeleceu parte do indulto de Natal. O presidente do Supremo Tribunal Federal diz que não vai se submeter a pressões políticas para poder decidir sobre inclusão na pauta do STF a respeito de decisão de prisão em segunda instância. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário hoje falando justamente sobre a polêmica em torno das decisões judiciárias sobre o indulto de Natal decretado pelo presidente da República, Michel Temer, no final do ano. Hoje, o governo está avaliando recorrer da decisão de ontem do ministro Luiz Roberto Barroso, que restabeleceu parte do indulto de Natal, mas deixando de fora os casos das pessoas ali condenadas por crimes de corrupção. Hoje, 2 ministros foram escalados no Palácio do Planalto para falar sobre este assunto: o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o ministro da Secretaria-Geral, Carlos Marum. O ministro Torquato Jardim, da Justiça, fez uma análise de que a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso se encaixa numa situação de ação direta de inconstitucionalidade, porque ele avaliou que o ministro avançou em competências, tanto do Executivo como do Legislativo. Confiram. Nós estamos diante de uma ação direta de inconstitucionalidade. Objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade é afirmar a nulidade da norma, a inconstitucionalidade da norma, ou interpretá-la conforme a Constituição. São os 2 caminhos de uma Corte Constitucional: ou afasta a norma ou a interpreta conforme a Constituição. O papel não é legislar. Legislar é função do Poder Legislativo do Congresso Nacional. Portanto, nesse juízo clássico jurídico, onde o decreto fala 1/5 e a liminar decide para 1/3, é legislação, não é interpretação. Os ministros falaram, inclusive, sobre o posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso em outros casos referentes também à concessão de indulto. Mariana Jungmann está aqui ao meu lado. A gente vem acompanhando esse tema, né, Mariana, desde a virada do ano para cá, que tem causado muita polêmica. A gente lembra que foi suspenso, né, depois foi decretado. Agora, o que é que os ministros falaram especificamente sobre esse posicionamento? Porque tanto Torquato Jardim como Carlos Marum falaram sobre outros posicionamentos do ministro Barroso a respeito deste assunto. Rosiane, eles lembraram, inclusive, que o próprio ministro Barroso concedeu ali o perdão de pena a pessoas condenadas justamente por casos de corrupção em indultos anteriores, porque estavam ali, seus casos estavam abarcados por indultos anteriores. Foi o caso, por exemplo, de José Dirceu, que foi condenado no caso do Mensalão a mais de 7 anos de prisão e teve a pena perdoada justamente pelo ministro Luiz Barroso em 2016, com base num decreto de indulto editado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015. Então, os ministros questionaram, disseram que esse também foi o caso de Delúbio Soares, de José Genuíno, pessoas que tinham sido condenadas no caso do Mensalão. A gente lembra, né, Rosiane, que José Dirceu, posteriormente, foi preso novamente por casos relacionados à Operação Lava Jato, mas ele foi indultado pelo caso do Mensalão, justamente por um indulto muito semelhante a esse que foi editado pelo presidente Michel Temer. E aí os ministros informaram que existe sim uma análise no governo que deve ser justamente para recorrer dessa decisão por meio da Advocacia Geral da União, que do fim do ano para cá já fez inclusive uma argumentação de que o decreto constitucionalmente é uma decisão presidencial e que o presidente teria cumprido aí as normas, mas houve essa polêmica em relação à extensão desse indulto.
concedido no decreto do presidente da República, Michel Temer. E aí o ministro Carlos Marum, que fez críticas mais ácidas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ele chegou a ser indagado se estava pensando em protocolar se o governo pensava em protocolar algum pedido de impeachment do ministro do STF. A resposta de Marum foi de que o governo não fala disso, nem avalia essa hipótese, mas que ele, como cidadão, pode avaliar se estiver em bases constitucionais. Ouça o que o ministro disse. Se entendermos, respeitando a Constituição, porque eu não estou aqui para fazer o que outros fazem, desrespeitar a Constituição. Se for esse o caminho, agasalhado pela Constituição, para casos como esse, eu analiso a possibilidade de me licenciar da minha função de ministro de Estado, retornar ao meu mandato para apresentar uma solicitação de responsabilização do ministro Barroso por conduta indevida na condição de guardião da Constituição, que esse é a função precípua de um juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, não é governo, não é liderança do governo, é o deputado Carlos Eduardo Xavier Marum, o cidadão Carlos Eduardo Xavier Marum, que pensa em tomar essa atitude. Então, assim, vamos só recordar exatamente o que é que causou aí todo esse impasse em relação ao Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal e o que é, de fato, esse indulto, né? Que não é aquele saidão que tem, tipo, saidão de Natal, saidão de Páscoa, não é essa situação. Saidão, o preço sai e tem que voltar. O indulto não, né, Mariana? Essa confusão, inclusive, é muito comum na cabeça das pessoas, né, Rosiane? O indulto é realmente um perdão da pena que é anualmente, tradicionalmente, ele é concedido por um decreto presidencial, geralmente ali na época do Natal, e é realmente o perdão da pena de pessoas que tenham cumprido já um determinado período por crimes e que tenham sido condenadas por crimes que não tenham usado de violência, né? Então, por exemplo, crimes hediondos como assassinato, estupro, geralmente não entram nos decretos de indulto, né? São crimes de menor potencial ofensivo para pessoas que já cumpriram ali um determinado período de pena. No indulto anterior, o presidente Michel Temer tinha assinado o decreto prevendo que era para quem cumprisse 1/4 da pena. Neste indulto em questão, ele passou para 1/5 da pena e aí agora o ministro Luiz Barroso, nessa decisão, suspendeu então esse efeito, retomando um terço de pena, né, a necessidade de cumprimento de 1/3 de pena que tinha sido sugerido pelo Conselho Nacional de Política Penitenciária. É um conselho, um órgão consultivo que faz essa sugestão ao presidente da República dos termos que o indulto deve ter, Rosiane, e que tinha feito essa sugestão de 1/3, mas esse órgão é consultivo. O presidente não tem realmente obrigação ali de acatar essa sugestão. A gente vai seguir acompanhando este tema e por falar aí em situação de crimes de corrupção, é para o Rio de Janeiro que a gente vai conversar com o Maurício de Almeida, porque por lá hoje mais uma fase da Operação Lava Jato, por aí inclusive apontamentos sobre o que é que teve de desvios aí em relação a 70 milhões, né, dano de 70 milhões de reais em presídios, com fraude em presídios, e havia até tentativa de usar moeda virtual, aquelas moedas virtuais aí em relação a esse esquema de fraude para mandar dinheiro para fora. Maurício, boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Foi isso mesmo, é um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro e a operação de hoje foi batizada pela Polícia Federal de Pão Nosso, numa referência à investigação que descobriu o superfaturamento em contratos para fornecimento de pão para presídios aqui no Rio de Janeiro. A quadrilha agia da seguinte forma: vendia para o Estado ingredientes para a fabricação de pães. Esses pães eram produzidos em padarias montadas nos presídios. O objetivo era que os presos ganhassem uma nova profissão. Quando o pão estava pronto, olha só o que acontecia: o Estado comprava o pão que foi fabricado com ingredientes que o próprio Estado pagou e por presos que não recebem salários. Ou seja, o pão era vendido 2 vezes para o Estado e tudo isso com preços superfaturados. O desvio dos cofres públicos chegou a quase 73 milhões de reais, segundo o levantamento feito pelo Ministério Público. E pela primeira vez, o Ministério Público descobriu que a quadrilha comprou bitcoins, as moedas eletrônicas, para fazer o processo de lavagem de dinheiro. Foi a primeira vez que uma operação desse tipo foi flagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. A Polícia Federal, ao todo, cumpriu 16 mandados de prisão. Entre os presos
estão o delegado Marcelo Martins, que até hoje chefiava as delegacias especializadas do Rio de Janeiro, e também o ex-secretário de Administração Penitenciária, César Rubens Monteiro, que foi secretário durante o governo Sérgio Cabral. Sérgio Cabral também está envolvido nesse desvio de verbas aqui no Rio de Janeiro. E esse secretário foi o 5º ex-secretário de Sérgio Cabral preso por causa da corrupção, Rosiane. Maurício, em relação aí à questão sobre o bloqueio de bens de Sérgio Cabral? Pois é, Rosiane, a Justiça determinou o bloqueio de bens de Sérgio Cabral, de Sérgio Cortes, ex-secretário de Segurança de Sérgio Cabral, que também passou um tempo preso e agora responde ao processo em liberdade, e de outros 23 réus, todos acusados de desvios na área da saúde, contratos superfaturados para a compra de medicamentos e de material hospitalar. Com isso, o desvio de verba chegou a 68 milhões de reais. E com o bloqueio desses bens, a Justiça pretende fazer o seguinte: recuperar esses 68 milhões de reais que foram desviados do Estado em compras superfaturadas na área da saúde. Entre os bens bloqueados está aquela mansão de Sérgio Cabral em Mangaratiba, que já foi colocada a leilão, mas o leilão depois foi interrompido pela Justiça. Mais uma vez, a mansão de Mangaratiba está bloqueada. O objetivo é recuperar 68 milhões de reais desviados pelo grupo de Sérgio Cabral. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. E agora a gente vai conversar com Jéssica Gonçalves na Rádio Nacional, porque Jéssica tem informações a respeito da decisão que tornou réu o senador Romero Jucá naquele processo referente às delações da Odebrecht. Jéssica. Rosiane, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou hoje, por unanimidade, denúncia contra o senador Romero Jucá por corrupção e lavagem de dinheiro em desdobramento da Operação Lava Jato. Jucá passa a ser réu pela primeira vez no Supremo, acusado de receber vantagens indevidas da Odebrecht. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o Diretório Regional do MDB de Roraima teria recebido doação eleitoral oficial de R$150 mil da empreiteira. Em troca, Jucá teria atuado no Congresso a favor de medidas provisórias que beneficiariam a empresa. Há pouco, o senador Romero Jucá falou com a imprensa e disse estar tranquilo porque o Supremo não se pronunciou sobre o mérito do caso, apenas sobre os trâmites. Vamos acompanhar o que ele disse. Portanto, eu estou tranquilo, vou responder tudo. Provarei que sou inocente, que não houve nada de errado nessa doação e, portanto, nós vamos aguardar e trabalhar com tranquilidade através dos nossos advogados. Bom, e agora a gente vai até a redação da Agência Brasil para falar com a Carolina Pimentel, que tem mais notícias sobre o Judiciário. Boa noite, Carol. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou ontem a denúncia contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, na Operação Zelotes. O Ministério Público Federal acusa Mantega e mais 12 pessoas de favorecer o grupo comercial Cimento Penha em um processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Na época, o grupo comercial Cimento Penha era alvo da cobrança pelo CARF de mais de 57 milhões de reais em dívidas tributárias. Até o momento, a nossa reportagem não conseguiu contato com a defesa de Guido Mantega. E a Polícia Federal investiga a atuação de gestores e empresas em fraudes de licitações e contratos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Segundo a PF, há indícios de desvios de quase 6 milhões de reais. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a universidade já adotou medidas no âmbito administrativo para evitar essas fraudes, entre elas a realização de auditorias, além da demissão de servidores envolvidos nas fraudes. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, hoje a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, disse que não vai se submeter a pressões políticas ao decidir qual é a pauta do STF. Quem tem detalhes para a gente sobre em que situação a ministra falou isso é Vanessa Casalino, na redação da TV Brasil, em São Paulo. Boa noite, Vanessa.
Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. A ministra participou do encontro Mulheres no Poder, a questão do gênero na justiça brasileira, promovido pelo jornal Folha de São Paulo. Carmen Lúcia disse que o papel da mulher na sociedade avançou muito, mas que ainda é preciso luta para vencer obstáculos, como a desigualdade no mercado de trabalho. A ministra foi questionada sobre como lida com a pressão de políticos em relação à tramitação de processos em segunda instância. O STF decidiu que a pena já pode começar a ser cumprida após a condenação em segundo grau. Mas ações no Supremo questionam esse entendimento e cabe à ministra e presidente do STF definir sobre a inclusão deste tema na pauta de julgamentos. Vamos acompanhar o que falou Carmen Lúcia sobre essas pressões? Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão. Já sobre as críticas feitas ao STF, Carmen Lúcia disse que todos têm o direito de se manifestar. É a liberdade de expressão, disse ela, Rosiane. Ô, Vanessa, agora teve uma agenda bem extensa hoje aí, né, referente a poder em São Paulo e uma delas justamente com o presidente da República, Michel Temer. É isso mesmo, Rosiane. O presidente Michel Temer tem uma agenda intensa aqui em São Paulo, ainda não acabou. Ele participou da cerimônia de abertura da sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado. Temer fez um balanço de seu governo até agora e voltou a falar na reforma da Previdência. O presidente lembrou que, neste momento, ela não pode ser colocada em pauta no Congresso Nacional por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, já que as alterações na Constituição são vedadas em situações como esta. Mas destacou que, a partir de setembro, a intervenção deve chegar ao fim e aí o governo terá cerca de 4 meses para tentar aprovar as mudanças. Michel Temer afirmou que se a reforma não for uma pauta do Congresso, ainda é uma pauta do Executivo. Agora o presidente participa da assinatura de um acordo entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, e uma empresa. Por volta de 7 da noite, ele estará na abertura do Fórum Econômico para a América Latina, que debate o comércio regional. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco, você confere com a gente notícias a respeito de um projeto aqui na Câmara dos Deputados que pode facilitar a participação popular na elaboração de leis. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. Como eu prometi no bloco anterior, a gente vai falar agora sobre uma proposta que está para ser votada aqui na Câmara dos Deputados, no plenário. Já está na pauta do plenário da Câmara dos Deputados, uma matéria que facilita a apresentação de propostas de iniciativa popular, ou seja, para facilitar a possibilidade de as pessoas se unirem e ajudarem a legislar, né, a criar uma lei. O que é isso? É um projeto que ele permite que as assinaturas sejam eletrônicas. Hoje, todas as assinaturas, para poder apresentar um projeto de iniciativa popular, todas as assinaturas têm que ser manuscritas. Só que qual é o problema em relação a isso? É conseguir, além da checagem, o número em relação ao deslocamento, porque pela legislação atual é necessário ter pelo menos a assinatura de 1% do eleitorado nacional para que esse projeto de iniciativa popular seja apresentado. Isso dá em torno de 1,5 milhão de assinaturas. A gente já teve caso de projeto de iniciativa popular de grande repercussão nacional. A gente tem que lembrar, por exemplo, a lei da ficha limpa, que conseguiu mais de 1,5 milhão de assinaturas. Então, a gente vai monitorar, eu e Mariana Jungmann, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, esse andamento em relação a essa matéria. Semana passada teve uma tentativa de colocar em pauta, mas aí teve uma polêmica em torno de uma parte do texto que estava lá, que é quando eles colocam um assunto que não diz respeito àquela matéria e identificaram, tiraram, e aí agora a gente vai monitorar se vai ser votado mesmo e vai contar os detalhes para você. E aí, falando sobre pauta aqui no Congresso Nacional, segurança pública continua na pauta. Avançou mais alguma matéria, mais alguma aprovada, Mariana, em relação à segurança? No Senado, sim, viu, Rosiane? Os senadores já aprovaram, agora há pouco, um projeto que aumenta, agrava a pena dos crimes de feminicídio quando ele é cometido, quando a pessoa, né, o assassino já estava ali tendo que cumprir restrições relativas à Lei Maria da Penha. Ou seja, quando você tem um caso em
que o agressor já tinha sido denunciado, já estava ali com limitações impostas pela Lei Maria da Penha, e aí ele desrespeita essas limitações e comete o crime de feminicídio, assassina, por exemplo, a esposa. Então, isso é considerado um agravamento, pode aumentar em até 1/3 a pena dele para esse tipo de crime. Há outros temas relacionados à segurança que estão na pauta do Senado, com perspectiva de serem votados ainda hoje ou no mais tardar amanhã. Um deles, o que estabelece um plano nacional para a redução do assassinato de jovens, Rosiane. É um plano que foi proposto ali após a CPI, justamente uma CPI que investigou assassinatos de jovens no país, e aí ele propõe uma série de metas para reduzir os crimes de homicídios relacionados a jovens, as letalidades em confrontos policiais, enfim, uma série de metas ali, inclusive para a resolução de crimes também. A gente lembra, né, Mariana, que essa pauta da segurança ganhou mais força aqui depois da intervenção federal no Rio de Janeiro, com toda aquela situação crítica lá no Rio de Janeiro. É para lá que a gente volta agora para conversar com o Maurício de Almeida para saber aí de recursos previstos pela Prefeitura em relação à Vila Kennedy e para saber também o que disse aí o novo diretor da Polícia Civil no Rio de Janeiro ao tomar posse aí desse novo comando, né, Maurício? Hein, Rosiane? O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, lançou o programa Rio Empreendedor, que vai criar linhas de crédito voltadas para comerciantes que atuam, que trabalham em comunidades carentes aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. A primeira comunidade que vai ser beneficiada é a Vila Kennedy, onde na semana passada, durante uma operação, fiscais da prefeitura destruíram barracas de comerciantes que trabalhavam no local. Agora, segundo Marcelo Crivella, esses comerciantes vão ser beneficiados com essa linha de microcrédito, também vão receber um aluguel social e vão poder remontar suas barracas e trabalhar de forma legalizada lá na Vila Kennedy. O objetivo da prefeitura é gerar emprego e renda nessas comunidades. E hoje, como você falou, tomou posse o novo chefe da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa. Ele assumiu com um discurso prometendo combater a corrupção e prometendo também unir a categoria da polícia, unir polícia militar com polícia civil num trabalho integrado para combater a violência. Mas Rivaldo Barbosa disse que são necessários recursos. A polícia precisa de investimento e também precisa de mais policiais para poder realizar seu trabalho. Rosiane. De Almeida, agora a gente volta a conversar com Jéssica na Rádio Nacional, Jéssica Gonçalves, porque Jéssica tem uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condena o Brasil por violar aí direitos dos indígenas. Explica pra gente o que foi essa decisão. Olha, Rosiane, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela violação do direito dos indígenas Chucuru à propriedade coletiva e à garantia de proteção judicial. O tribunal, que tem sede em São José, na Costa Rica, entendeu que o Brasil não atuou em um prazo razoável para demarcar o território Chucuru no município de Pesqueira, em Pernambuco. Cerca de 2.300 famílias que formam a etnia tiveram que ser espalhadas em 24 comunidades. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E agora, Daniele Popov conversa com a gente e traz informações aí sobre declarações do ministro Gilberto Kassab e também da área de saúde, porque hoje teve anúncio referente à vacinação. Então, você começa contando aí pra gente por onde, Popov? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Eu começo falando pelo ministro Gilberto Kassab, porque os empregados dos Correios e seus dependentes deverão pagar mensalidade para manter os planos de saúde. Essa foi uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, TST, após julgamento de ação de dissídio coletivo da categoria. A principal mudança é a introdução da cobrança de mensalidade conforme faixas etária e remuneratória. Os ministros do TST também aprovaram a proporcionalidade de pagamento das despesas totais do plano, que será de 30% para os empregados e 70% para os Correios. Desde ontem, os trabalhadores dos Correios estão em greve por tempo indeterminado contra as mudanças no plano de saúde da empresa. Mesmo com a decisão do TST, o governo não descarta a privatização da empresa pública. Foi o que disse hoje o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Os Correios estão numa situação muito difícil. As propostas da direção dos Correios eram uma proposta um pouquinho mais ampla. Eu sei que é muito difícil cortar direito de trabalhadores, mas mais triste ainda é você fechar uma empresa porque ela está insolvente. E o governo brasileiro, diante da conjuntura econômica muito difícil, tem deixado claro para nós
que o Tesouro não colocará recursos do Tesouro, nos Correios. E, em função disso, a direção dos Correios está fazendo uma avaliação ao longo dos próximos dias para que possamos identificar qual será a nova realidade diante dessa decisão do TST. O ministro falou com jornalistas após participar do programa Por Dentro do Governo da TVN-BR. A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares afirma que os Correios não oneram o governo federal ou o bolso do cidadão por meio da arrecadação de impostos e que o pagamento do plano de saúde acabará reduzindo ainda mais o salário da categoria. Bom, a gente continua falando aqui sobre saúde agora. A campanha lançada hoje de vacinação do adolescente contra HPV e meningite chama a atenção para o baixo comparecimento de adolescentes aos postos de saúde para tomar a vacina. Cerca de 10 milhões de jovens estão sendo convocados a comparecer aos postos de saúde para serem imunizados. O Ministério alertou que a cobertura dessa faixa etária ainda é baixa, já que o índice de casos de HPV está acima de 50%. A campanha é voltada a meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Já a faixa etária de imunização contra a meningite C foi ampliada e passa a ser de 11 a 14 anos. Até o ano passado eram imunizados apenas meninos e meninas de 12 e 13 anos. Rosiane, volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Olha, vamos conferir algumas manchetes da Agência Brasil, que a gente lembra, você verifica com detalhes as informações no site agenciabrasil.abc.com.br. Alguns dos destaques na Agência Brasil hoje: presidente Trump anuncia troca de secretário de Estado pelo Twitter. Governo da Colômbia anuncia retomada de negociações com guerrilheiros do ELN. Procuradoria-Geral da República afirma que o governo federal pode rever permanência de Cesare Battisti no Brasil. Ricardo Lewandowski homologa delação de publicitário que trabalhou para Cabral e Pezão. E valor da produção agropecuária brasileira deve ter queda de 5,2% em 2018. Boa noite a todos. Até amanhã.